Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegou do Lucas, pegou do Lucas. Lucas é bom, meu presbítero. Muito bem, estamos aqui em mais uma Academia da Alma, falando esse ano sobre a construção de uma maravilhosa e boa vida. Sim. E nós estamos findando, hoje uma série de reflexões que a gente teve sobre a vaidade e essa relação da maravilhosa e boa vida. Sim. Percebemos que a vaidade é uma balança difícil de equilibrar. Se a gente pende por um lado, a gente tem uma falsa humildade. Se a gente pende para o outro, a gente tem orgulho e tantas outras coisas. Pensamos em muitos aspectos aqui, a armadilha que a vaidade vai nos colocar. E hoje nós queremos finalizar colocando aí esse tema que foi dito por Jesus: onde está o seu tesouro? E quem conhece o versículo sabe dizer que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então nós vamos pensar sobre essa importante palavra de Jesus. O texto é Mateus 6, de 1 a 21. É um texto que, se você tem participado dos cultos de quarta-feira, é um texto que nós já trabalhamos nas quartas-feiras separadamente, mas hoje o foco vai ser outro, Vai ser sobre vaidade mesmo. Nas quartas-feiras foi outro foco. Sim. Eu falo porque eu já li o texto tantas vezes, em outras palavras. Eu falei assim, caramba, é esse texto? É esse mesmo. Mateus 6, de 1 a 21. De 1 a 21. É um texto longo, mas eu acho que vale muito a pena a gente orar para entender, porque ele faz parte de um conjunto. Então, antes da leitura, eu quero convidar você a fechar seus olhos e orarmos, Deus bendito, nós te damos graças por essa oportunidade. Rogamos misericórdia de tua parte, para que a tua palavra penetre no nosso coração e transforme aquilo que precisa ser transformado. Nós queremos parecer com Jesus. Então, que essa palavra que o Senhor nos traz não fique apenas no nosso intelecto, mas transforme o nosso coração. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, assim diz o texto: guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Muito bem, então, por que eu fiz questão de ler o texto todo? Para a gente entender. Jesus aborda três grandes áreas da vida cristã, e é isso que nos interessa aqui na Academia da Alma, porque
nós estamos falando dessa construção da maravilhosa boa vida, então nós já falamos em algum momento sobre jejum, oração, cuidado com os pobres. Então, uma maravilhosa boa vida parte de uma vida de oração, parte de uma vida de jejum, de boas obras. Só que a gente percebe que elas podem ser corrompidas, né? E essa é que é a grande questão aqui. Então, vamos voltar agora à série de perguntas. Agora é contigo. Conosco, vamos lá, vamos responder juntos. Muito bem. Todos nós temos uma série de valores, né, que estão aqui na nossa cabeça, mas eu gosto de pensar que eles não estão apenas na nossa cabeça, eles estão grudados na carne. Isso para mostrar que eles são difíceis da gente tirar, né? Eles vieram por meio da nossa família e por meio da cultura, por meio de tantas outras formas, né? Nós somos um conjunto de valores. A primeira questão é: como é que a gente consegue identificar que valores em nós estão corretos ou não estão corretos? Como é que a gente vai fazendo esse confronto, né? Será que todos os valores que estão dentro de nós estão corretos? Ou não estão? O que você acha? A gente precisa bater essa reflexão, né? E entender que a ideia de nova criatura não é algo filosófico, é algo real. O cristão, ele precisa se tornar uma nova criatura. Qual cristão? Todo cristão. Todo cristão, ele precisa se tornar uma nova criatura. Muitas vezes a gente vê pessoas que nascem na igreja e fazem sua profissão de fé, e aí vivenciam a ideia de que, filho de peixe, peixinho, então eu já nasci crente, eu não tenho que me arrepender, eu não tenho que... Não, então assim, a ideia de valores construídos, ela pode ser vivida mesmo por alguém que vivenciou uma rotina de um lar cristão, de um lar moral. Então, como é que a gente faz essa conferência? Diante da palavra, tendo um relacionamento com Deus através da sua palavra. É ali que a gente vai confrontar os nossos valores, é ali quando nós somos apresentados a um evangelho de cruz, de sacrifício, de arrependimento, de um padrão espiritual acima do padrão moral de qualquer sociedade, você começa a perceber que os seus valores, aquilo que muitas vezes é ensinado, né, até dentro de casa, muitas vezes por pai e mãe, você precisa aborrecer, né? Então, é assim que a gente encontra o conflito e a gente opta, quando nova criatura, pelos valores da palavra. Você falou duas coisas aí, e quando você fala, eu tenho que tomar cuidado para não esquecer. Mas vou lembrar. Primeiro é que você fala de eles precisam ser confrontados pela palavra. Isso. Então, quando você fala isso, me remete à disciplina de estudo das Sagradas Escrituras. Sim. Só que nós muitas vezes fazemos essa posição assim: eu estudo a Bíblia. Mas só quando você fala, parece que você está falando de que a Bíblia precisa me estudar e dizer assim, ela precisa fazer uma leitura de mim e dizer: Fábio, o seu problema é esse. Sim. É uma leitura inversa. Sim, porque é aí que está a questão de você não só... O confronto tem que gerar um relacionamento. E aí, se você tem ali, por um lado, a disciplina do estudo, ela precisa estar associada a uma disciplina de oração, devocional e de meditação. Porque esse triângulo inicial básico, né, vai gerar para a nova criatura essa inversão. Quando você está diante da palavra, você está realmente diante de Deus, num ato espiritual, não de um estudo acadêmico, né? Onde você está ali desenvolvendo uma sistematização do conhecimento. Sim. Mas você está estudando, né, como diz o próprio Senhor Jesus, porque crê que nesse estudo você tem a vida eterna. Né? Nas Escrituras contém a vida eterna. Então, você precisa estar pronto para que, assim como muitas vezes um romance te faz chorar, um texto te faz refletir, aquilo se tornar um espelho, né? Como muitas vezes você já até pregou sobre isso, e a gente olhar e se ver de volta e refletir não só uma espinha, não só algo, um dente sujo, mas você se perceber totalmente contrário à lei de Deus, à vontade de Deus, aquilo que alegra o Senhor, e você precisa tomar uma decisão em relação a isso. Aí a outra questão que eu observei
é quando você fala de transformar-se em nova criatura. Isso me remete sempre à ideia de processo. Sim, de etapas. A gente tem uma ideia, às vezes, que é ilusória, de que isso vai ser automático. Recebi o batismo, recebi o Senhor como Salvador, eu sou uma nova criatura. É pelo fato da obra do Senhor. Mas, na sua experiência de vida, isso é um processo que precisa acontecer. Isso é interessante, porque me remete a essa ideia de que eu posso orar, ler a palavra e praticar boas obras, fazendo aqui menção às 3 questões que estão no texto, de forma equivocada. Sim. Certo? Então, essa palavra, algum crente pode rejeitar e dizer assim, poxa, mas eles vão falar sobre isso hoje? Não, eu não tenho esse problema. Pode ser que ainda alguma fase, nesse seu processo da caminhada, a sua oração ainda seja equivocada em algum aspecto. Sim. O teste maior é você perceber exatamente isso. Você foi trazido para esse vídeo, você foi trazido para esse momento onde você está ouvindo, talvez você já tenha uma rotina de acompanhar a Academia da Alma, e quando você diz, isso não é para mim, você de alguma forma está se inclinando para a ideia de que você já é uma pessoa totalmente saudável, que você já é alguém que não precisa ser ensinado. Já encontrou a maravilhosa boa vida. Encontrou a maravilhosa boa vida e está num ponto de que você não precisa mais melhorar. E a palavra é muito acolhedora e orientadora nesse sentido para a gente dizer que aquele que pensa que está de pé, não é aquele que está de pé, aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Então a gente precisa sempre rever alguns conceitos. Mesmo o mais maduro entre nós, corre risco. Corre risco. E você precisa estar sempre... Há sempre mais para conhecer daquilo que é o básico. Porque a gente está falando de Deus, a gente não está falando de uma profissão, a gente não está falando de um movimento filosófico, não é isso. Você está falando do Deus eterno, né? E o máximo que a gente vai chegar é na pontinha dos pés dele, e ainda tem muito mais para conhecer. Verdade. Bem, quando eu leio essa exortação de Jesus a pessoas que tecnicamente já serviam a Deus, é uma coisa que me provoca um arrepio, assim, eu fico assustado, porque parece ser um negócio tão básico, né? E eu fico pensando assim, a grande possibilidade que a gente tem de cair. Por conta dessa preocupação, você pode chamar de medo, né? É um medo saudável, ele evita que eu me coloque em determinada situação de risco. Por conta dessa situação, eu assumi alguns compromissos comigo e um deles foi ter votos escritos, impressos na minha mesa. Né? Bacana. Os votos do pastor A.W. Tozer estão lá na minha mesa, são 5 votos. Eu quero perguntar para você uma experiência, uma troca de experiência. Você acha que é válido? Como é que isso funciona para você, essa coisa do escrito? Se eu tenho a possibilidade de errar, vale a pena eu escrever? Eu escrevi aqui Academia da Alma, né? E é importante, né? Tenha toda a referência. Não, é essencial. É essencial. O processo de fixação, até natural, né? Ele passa por essa questão de você escrever, você dá conta de escrever, né? Hoje, eu sou uma pessoa que gosta do mundo do empreendedorismo, né? E hoje, alguns mentores, eles trabalham muito essa ideia de você escrever, de dar conta de você pensar, mentalizar, escrever e você ler aquilo, muitas vezes ler até em voz alta, né? Para fixar, né? E quando a gente vai para a palavra, né? O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a ideia de hipocrisia. Que muitas vezes, para nós, né? Diz assim, mas hipócrita é o fariseu, né? E a gente transforma toda aquela figura do fariseu. Mas quando a gente vai na prática, a gente vai perceber que nós estamos muito próximos da hipocrisia se nós não guardarmos o nosso coração dos nossos próprios valores, dos nossos próprios conceitos, da cultura que muitas vezes é uma cultura moral e que a gente já está acostumado a ela. E
perde a noção de estar o tempo todo, como a gente já falou na pergunta 1, sendo confrontado, sendo estudado por Deus, identificar, olha, o que efetivamente é a vontade de Deus e o que é a minha personalização da vontade de Deus, que são coisas totalmente diferentes. E isso faz com que a disciplina de você escrever, de você colocar, imprimir, né? A gente está no século XXI, né? Imprimir, colar em algum lugar, no seu caderno, criar um diário, é um instrumento, uma possibilidade que Deus nos deu para melhorar a nossa fixação e estar sempre com o Espírito Santo. Então, essa fixação é de verdade importante, né? Muito, muito importante. Muito importante. E aí o que acontece, assim, eu olhando para as questões de Jesus, que Jesus coloca diante das pessoas, eu lembro do conselho que minha mãe e meu pai me davam. Quando eu já tinha ouvido aquele conselho várias vezes, antes da minha mãe terminar a frase, eu dizia: tá bom, mãe, eu já sei disso. Por que eu estou fazendo essa referência aqui, confessando o meu pecado? Porque eu acho que essa coisa de rejeitar o ensino quando você já acha que domina é uma tendência nossa. E a primeira atitude que a gente tem, um crente mais maduro, acho que qualquer crente mais de tempo, não vou chamar maduro, né? Porque maduro é outra coisa. Crente com mais tempo de igreja... São coisas distintas. São coisas distintas. Né? Maturidade significa crescimento espiritual. Tempo de igreja é só tempo de igreja. Sim. Pode ser tempo de igreja e ser infantil. Ninguém vai te botar pra fora se você não fizer alguma coisa escabrosa, então você vai ficando, né? Vai ficando. Pode ser completamente imaturo, mas vai ficando. Bem, aí qualquer crente com bom tempo de igreja, Jesus está falando o óbvio. Repara bem, quando você orar, não busque ser visto pelos homens. Assim, mas quando você der uma esmola, não busque ser visto. Isso é reforçado por Jesus, né? Quando você orar, entra para o seu quarto, para o seu pai te vê em secreto. Quando você jejuar, lava o rosto, para ninguém ver que você jejuou. Então, assim, são orientações tão básicas, tão óbvias. E essa é uma pergunta que eu tenho me feito sempre. O óbvio precisa ser dito? E se precisa ser dito, por que ele precisa ser dito? Como precisa ser dito? Exatamente. Primeiro, resposta. Sim, o óbvio precisa ser dito. E que bom que Deus tem essa generosidade de nos permitir que o óbvio seja dito. Porque... Ele é paciente para dizer o óbvio. Né? Exatamente. Porque pensa... Né? A gente como humano, como é difícil, né? Como foi difícil para sua mãe? Tenho certeza como foi difícil para minha mãe. Como é difícil para você como pai, né? Eu estou agora iniciando essa jornada de paternidade. Como é difícil dizer para minha filha, Ana Elisa, a mesma coisa. Não, na tomada não, filha. Na tomada não, filha. Não, filha, na tomada não. Que ela está tentando botar a língua na tomada. Não? A língua, o olho, qualquer coisa. Minha filha é um presente de Deus, mas é alguém meteórico. O nosso coração, a nossa carne, ela tem uma facilidade de esquecer as coisas de Deus, as coisas que são para a vida eterna. Quando a Bíblia fala pensai nas coisas lá do alto, quando a Bíblia traz, né, no Antigo Testamento a gente tem essa sensação, porque ela é real, né? De você ver o mesmo texto, a mesma promessa escrita diversas repetidas palavra por palavra. Palavra por palavra, hora de forma oral, hora escrita. As tábuas da lei foram escritas 2 vezes. Ele podia ter dito assim, sabe o negócio? Moisés quebrou. Desce para lá. Deixa para lá, sabe o negócio? Já escrevi uma vez, poxa, manifestei poder para escrever aquelas tábuas, o cara ficou lá segurando, agora ele quebrou, lê um pedaço quebrado mesmo, emenda. Tá aí, você vira, se vocês quiserem aí. Teve a generosidade, a gente não olha por esse ponto, né? Teve o carinho e a generosidade de reescrever, sentar com Moisés de novo e fazer tudo de novo. É o Deus que se renova e repete as suas misericórdias toda manhã. A possibilidade, veja, enxergue o óbvio dessa forma, é a generosidade, a misericórdia de Deus te dizendo algo que você deveria ter gravado no fundo do seu coração para não pecar contra ele, é isso que diz a palavra, gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas o que acontece na prática?
a gente ainda não gravou a palavra no fundo do nosso coração. E cometemos erros porque às vezes o que é óbvio escrito de uma forma é dito de outra. Vou dar o exemplo, vou também confessar o meu pecado e trazer a minha experiência, né? De novo, por conta da minha mentalidade cultural de empresa. O que é bom precisa ser conhecido e você precisa vender. Você precisa aprender a vender. Você que está me vendo, que é empreendedor, que é vendedor, você sabe que quem não é visto não é lembrado. Então você tem que apresentar, você tem que comunicar. E quando você tem um produto bom, o que você quer fazer? Apresentar para o maior grupo de pessoas. E aí você pensa no hipócrita. Mas você também pode pensar no inocente, no incauto, no distraído. Isso acaba funcionando como uma hipocrisia e como uma ideia de falha e de erro da presença do Senhor. Então você começa a orar em voz alta no culto, você começa a trazer, e aquilo é uma coisa sua. Você acha que é a melhor forma para fazer, porque você está pensando em Deus. Não, eu vou orar em voz alta para as pessoas ouçam que eu estou falando com Deus e que não sei o quê, para ensinar, minha oração pública vai ensinar. Mas qual foi a palavra que Deus deu? Quando você faz isso, objetivamente, você está atraindo uma recompensa para você. Eu não mandei você fazer isso? E eu falando, por que eu estou compartilhando meu pecado, né? Estava conversando sobre esse projeto fantástico, que é a Academia da Alma, a sequência lógica. A gente está trazendo coisas de livros que as pessoas têm dificuldade de ler e trazendo para o áudio, para o vídeo. É algo que vale muito dinheiro. Mas o que é isso, meu? Que conversa torta? Muito dinheiro. Meu cérebro roda no dinheiro. Ele falou assim, caramba, cara, essa Academia da Alma a gente podia... Não, vamos dar de graça. Aí eu fiquei pensando, não, poxa, não pode pensar em dinheiro. Eu tenho que pensar que aquilo é uma coisa... Aí eu falei pra ele assim, Fábio, vamos botar um tráfego pago nisso. Vamos fazer com que o mundo... Tráfego pago é pagar pra publicidade, irmão. Obrigado por ter traduzido. É isso. Você que conhece já sabe o que é, mas é bom porque tem gente que nunca ouviu falar, né? E aí, na hora, ele falou assim, mas não, esse não é o método de Jesus. E na hora eu fui lembrado do óbvio que já me foi dito muitas vezes, que eu já li muitas vezes, que eu já estudei muitas vezes, que já fui confrontado muitas vezes. Quantas vezes eu estava estudando a palavra, na disciplina do estudo, e me veio a ideia de Jesus curando, e digo, olha, não conte a ninguém. E ali, naquele momento que eu estudava, a maneira como... No primeiro momento, quando jovem, eu li e disse assim, porque Jesus queria fazer uma coisa assim, assado. Mas aí, quando você vai amadurecendo verdadeiramente, você vai começando a olhar para a sua própria vida e vai assim, uau, como muitas vezes eu quero contar uma coisa que Deus não me deu autorização para contar. Como eu quero falar coisas que Deus não me deu autorização. O plano de Deus, o reino de Deus, exige que a glória seja totalmente dele. E passa por esse processo de você só fazer o que ele manda, só dizer o que ele... E isso é o óbvio, mas precisa ser constantemente dito. Muito bem. Espero que não tenha atrapalhado você. Tem uma moto barulhenta aqui. Verdade. Provavelmente a edição vai tirar um pouquinho, mas você ainda vai, se você tiver de fone, você vai ouvir, não tem jeito. Caramba, foi um negócio bem complicado aqui. Mas vamos seguir. Eu quase não estava escutando o que ele estava falando. O bendito do Senhor aqui. Vamos orar por ele. Deus tem misericórdia. Uma das expressões que Jesus usa, né, nessas coisas óbvias é fazer as coisas com o fim de ser visto pelos homens. E isso aponta diretamente para um traço de vaidade. Sim. Eu queria perguntar assim, qual é a relação dessa expressão com a expressão final que Jesus vai dizer sobre o tesouro do coração? Olha, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E a questão da vaidade, né? De você não ser visto pelos homens. De novo, né? Um pouco a gente já iniciou a fala aqui. Olha como é que é contra-intuitivo certas situações. De novo, você pode iniciar no seu coração querendo entender que isso precisava realmente ser conhecido pelos homens. Por que não? Mas... qual é a sua motivação em ter aquele ato conhecido pelos homens? Isso pode ocorrer no louvor, isso pode ocorrer numa pregação, numa exposição de um filósofo, de um doutor da lei, do A.W. Tozer, do John Piper e daqueles que estão ali numa escola bíblica dominical. É você fazer algo, como a gente está falando, né? Que é correto,
mas com a motivação incorreta. E por isso que o Senhor Jesus nos revela isso, né? A gente hoje sabe disso, mas ele trouxe essa ideia do tesouro. Porque para que você expõe um tesouro? Se aquele é o teu... Quem anda com dinheiro, tirando o Silvio Santos? Quem anda com dinheiro balançando para lá e para cá? Não. Se você tem um tesouro, o que você faz? Bota num cofre, não é isso? Você usa quando devidamente for necessário. Você tem uma necessidade e tudo mais. Mas quando você expõe esse tesouro, de alguma forma ele já perde um pouco do valor. Se você não tiver uma exposição, né, como a gente vê em alguns lugares, né, blindado, com câmera, com não sei o quê, laser. Mas quando você pega o seu tesouro e joga assim de qualquer maneira, não é tão tesouro assim. Tesouro é algo para ser preservado. Então, por que o teu coração está exposto? E aí é que vem a vaidade. A vaidade é isso. É quando você expõe algo com o único fim de ostentar. Isso é a vaidade. E aí, como é que isso pode ser um tesouro? Se você está ali só ostentando, para a Bíblia isso é incorreto. Não há ostentação para o tesouro. O tesouro precisa ser guardado para o coração. Aquilo que Deus faz com você, a maneira como Deus está moldando você, a conversa oculta e no secreto que Ele teve com você, porque o texto fala exatamente sobre isso, né? Se você conversa com o Pai em secreto, o Pai em secreto vai te revelar. Olha onde realmente está o tesouro. E aí, quando você tem uma oração em secreta respondida em secreto, não tem espaço para vaidade. Quando você ora e você percebe que na oração você depende de alguém para fazer aquilo que muitas vezes é óbvio, muitas vezes você se percebe alguém que, quando você, e C.S. Lewis fala sobre isso, né? Quer saber o quão difícil é viver sem Deus, tem que ser bom. Né? Tem que ser bom. Que aí você vai perceber que é impossível ser bom sozinho. Impossível. E aí você entra nesse processo de dependência, nesse processo de uma jornada interior e isso vai destronando toda a vaidade. Ao mesmo tempo que vai revelando qual é o verdadeiro tesouro. É a presença de Deus. É estar com Ele, é se relacionar com Ele. E essa é a dinâmica, né? Não dá para ser vaidoso e ter um tesouro, um verdadeiro tesouro. Não dá. São realmente conflitante. É conflitante. Achei muito interessante essa colocação que você fez do secreto. Quando você olha realmente as pessoas que tiveram na Bíblia, né? Estou aqui vasculhando vários nomes. As pessoas que tiveram relacionamento profundo com Deus, relacionamento íntimo com Deus, a única coisa que elas não tinham era visibilidade, nem aplausos, né? E eles fugiam disso. Me vê aqui o Eliseu, porque a gente já entrou no Eliseu na série de reis aqui na igreja. Quando Naamã vai recompensá-lo com tesouros e ele rejeita, não quero isso, fica com isso para você. E o servo do Eliseu, ele mente, né, para pegar o tesouro, ele mente para Eliseu e ele fica leproso por causa disso, né? Ele fica enfermo porque ele quer trair para si o tesouro dele, essa coisa da proeminência, de ser recompensado. E como isso é sério, né? Então, o alerta para nós aqui que estamos nessa caminhada, buscando essa maravilhosa boa vida, é esse cuidado de que a vida com Deus, essa maravilhosa boa vida, não é para a gente postar no Facebook, no Instagram. Não é para tirar uma foto nossa, a gente com o olho fechado, erguendo as mãos aos céus. Com todo o carinho e respeito do mundo para os irmãos que trabalham em mídias em outras denominações. Isso é tão desagradável, tão desagradável. É só para a gente perceber e também ativar seu olhar como a gente tem caído justamente naquilo que Jesus falou que não era para fazer. O óbvio. O óbvio. Assim, não faça isso. E quais são as fotos que vão para a internet? É das pessoas mostrando piedade, as fotos das igrejas, né? As pessoas no momento de oração. A gente de verdade deveria ser... agora parece que eu estou vendo algumas pessoas dizendo para mim, pastor, o senhor está muito radical. Mas não sou eu.
Jesus é radical. É isso. Jesus é radical. É isso. E mais, assim, é até uma questão para a gente ir caminhando para o fim. Jesus não está só preocupado da gente acumular tesouros ruins. Ele fala para a gente juntar tesouros bons. É isso aí. Lá no final ele diz, É isso aí. ajuntai para vós outros tesouros no céu. Isso. Então, como é que a gente faz para juntar esses tesouros? Decisões práticas. Como é que a gente muda? Opa, parei com tudo isso. Já não tiro mais foto de eu orando no culto. Né? Já não faço selfie com não, imposição de mão. Não vou postar que eu estou em jejum já há 30 dias. Você que nos acompanha, de alguma forma você é presbiteriano, você talvez esteja fazendo aquilo que o exercício que o nosso pastor fez no começo. Cara, ele está falando isso de outras denominações, a gente não faz isso, a gente não faz essas coisas. Enfim, aí você vai olhar o site de alguns pastores e aí você vê que não é bem assim. Mas deixa isso para lá. De maneira prática, né? Como é que a gente faz para acumular os tesouros corretos, né? Também, pela caminhada que a gente tem tido, você deve ter percebido que passa pelas disciplinas espirituais. Você precisa ter, de fato e de verdade, não de forma religiosa, não de forma automática, pragmática, mas de forma orgânica e espiritual, um relacionamento real com Deus. Porque se eu fizer as disciplinas espirituais com a intenção errada, vou acumular tesouro errado. Onde a traça corrói e tudo mais. Entendeu? E aí, poxa, mas traz isso para o presbiterianismo. As pessoas registram seus lugares nos bancos. As pessoas botam seus nomes em vitrais. As pessoas botam seus nomes em salas. Nada contra, mas tudo contra. Sabe? É a ideia de que o mais importante é o que está sendo visto, o mais importante é o que foi registrado, são as pedras, são as mesas, são as toalhas, são os... Isso não é o tesouro que Deus quer que a gente faça no céu. Não tem nada a ver disso com o céu. Isso tudo vai ser corroído, ó, essa mesa, esse painel, tudo isso vai deixar de existir em algum momento. Mas quando você olha para as disciplinas espirituais com a intenção de poder ver o Senhor, ser santo ao Senhor, porque para que você possa ver o Senhor, você precisa ser santo. E ter o Senhor como seu tesouro, como seu maior prazer, você começa a entender o que é um tesouro que você vai ter no céu e o que é uma coisa que você não vai ter no céu e que a traça vai corroer. Então essa é a primeira coisa, é você encontrar a rotina espiritual e orgânica necessária para ter um relacionamento real com Deus. Uhum. Não há mais espaço para viver uma vida de pragmatismo, de repetição, de religiosidade, de algo sem ser orgânico, sem ser real, sem ser vivo. Está perdendo seu tempo. Uhum. Vai ser corroído. O seu tempo de oração sem Deus vai ser corroído. Daqui a pouco você não tem mais vontade de fazer, daqui a pouco alguém te atrapalha e você não encontra um outro caminho. Isso vai se perder. Vai se perder. Leitura, estudo bíblico, daqui a pouco você está estudando só para dizer assim, o pastor pregou, mas ele esqueceu de fazer a referência ao texto que falaria muito melhor sobre essa questão do que o texto que ele usou. Citou o texto errado. Caramba, a referência é errada. Ele podia ter falado de John Stott aqui, de fulano para cá. Poxa, podia ter usado Calvino aqui. Puxa, ele perdeu uma oportunidade de apresentar na internet o calvinismo de maneira clara e absoluta, profunda, para que as outras heresias sejam afastadas. Você percebe? Olha o ar de santidade, olha o ar de beleza. Poxa, pastor, que pena, é um pastor muito bom, mas perdeu essa oportunidade. Pode melhorar, pode melhorar. E aí as pessoas estão sendo salvas, estão sendo transformadas, está havendo arrependimento, mas para você não. E você acha que está tudo bem com você. Você não se arrepende, você não é transformado, você não tem brilho nos olhos, você só tem o que a traça e a ferrugem corrói. Então, objetivamente, viver uma disciplina espiritual
correta. Oração, jejum, e se perceber nisso. Orar para que tenha isso. Fazer o que a gente chama de vigilância. Também é uma dica prática. Vigiar o seu pensamento. Ler o texto, o que você está pensando? O que te veio à mente? É o que a palavra ensina ou o que você já está acostumado a repetir para você mesmo? Né? Eu vou trazer aqui algumas coisas que ficaram bem fortes para mim. Depois você tem a palavra para trazer algumas considerações finais. Mas tudo isso, assim, a palavra de Jesus, o que a gente conversou aqui, enche o meu coração de temor. Temor mesmo, assim. Porque eu sou uma pessoa que levanto cedo, de madrugada. Todos os dias mando mensagem para mais de 600 pessoas. Uau! São as minhas listas de transmissão. Uau! E eu sei que as pessoas visualizam no Facebook, no Instagram, mensagem do WhatsApp, o status do WhatsApp. E todo dia eu levanto com muito temor e digo assim, Senhor, para quem eu estou fazendo isso? E aí essa é uma questão que eu quero trazer para você. Quando eu leio as palavras de Jesus, eu vejo possibilidade real da gente cair. Possibilidade real. Total. Real. Imagine que, como você levante de madrugada, mande devocional e você faz aquilo com Deus, mas imagine que uma pessoa, só uma pessoa, diga para você assim, uau, você arrebenta, você levanta de madrugada todo dia, você é um crente muito fiel e temente a Deus. Irmão, a probabilidade disso encher o seu coração de vaidade é 100%. 100%. Então, a vaidade é uma porta tão grande, assim, mas tão grande, e mesmo que você tenha fechado, ela é uma porta que pode ser facilmente arrombada, porque existem muitas possibilidades de alcançar a gente. Então, Jesus está sempre nos lembrando, quando você for fazer alguma coisa, pergunta por que você está fazendo. Então, você parou para ler a Bíblia e se pergunte, o que você está lendo? É para ganhar o prêmio do leitor bíblico? Para ganhar a camisa? Você está lendo porque sua mãe está te obrigando? Ou porque você realmente quer aprender mais de Deus, quer ter um relacionamento? Então, eu ouço isso, tudo que a gente falou hoje, com muito temor. Muito temor. Sim. Pode parecer ser uma lição para o outro. Eu quero encerrar essa Academia da Alma dizendo para você com clareza. Isso aqui fala para mim. A motivação pela qual fazemos tudo o que fazemos. Sim. Porque se a motivação, né? Falei essa frase inclusive hoje, né? É verdade, verdade. Se você fizer a coisa certa, com a motivação errada, vai tudo por água abaixo. É isso aí. Então, tome cuidado. A palavra é de temor. Cuidado na construção da sua maravilhosa boa vida, porque muitas coisas podem fazer você se perder. E aí você, qual é o destaque que você gostaria de fazer? Enquanto você falava sobre essa questão do temor e da gente se perceber alvo dessa orientação, e está certíssimo, eu também me sinto assim, me veio à mente um filme muito antigo e que era visto dentro das igrejas quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, que se chama Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e Al Pacino. Vale muito a pena ver, se você tem algum catálogo de filmes de sua preferência, vale muito a pena ver. E o jovem, né, eu vou dar uma sinopse, ele passa por essas situações e em uma parte do filme o diabo está acompanhando ele nessa caminhada e tenta orientá-lo para que ele se torne mais uma das pessoas escravizadas por ele e tal. E aí no meio do caminho ele começa a perceber a loucura que está fazendo e ele precisa tomar uma decisão. Ou ele continua daquela forma, ou ele abre mão da sua honra, ele abre mão da sua fama, ele abre mão daquilo tudo e ele desmantela todo aquele processo, né? E aí ele toma a atitude correta, né? É uma das viravoltas do filme, enfim. É um filme antigo, se você não viu, tem um pouquinho de spoiler do que eu tô falando. Mas no final, depois que ele toma aquela atitude correta e ele sai dali
aliviado, com a alma lavada, porque ele realmente se libertou do diabo, né? Ele encontra um outro personagem que não aparecia muito e começou, cara, pô, que bacana, eu quero ouvir tua história, eu quero saber como é que você fez isso, como é que você fez aquela situação e tal. Ele ainda meio abatido, mas ele começa a ficar mais em pezinho e ele olha pro cara e diz assim, não, com certeza, eu vou sentar contigo e vou contar pra você como é que foi a minha história. E aí ele sai dali com aquele sorriso meio orgulhoso e aí aquela personagem era o próprio diabo. E ele diz essa expressão, vaidade, meu pecado favorito. Então, eu me lembrei disso porque eu vivencio muito isso na minha rotina, na minha rotina prática. O tempo todo a gente está ajudando pessoas, o tempo todo a gente está fazendo algo, está fazendo algum serviço. De alguma forma é importante que você seja visto, que você seja bem lembrado, que você seja bem recomendado. Mas se eu não me perguntar de quem é aquela glória, para quem é isso, a gente cai facilmente. Também percebo isso. Bem, é com temor agora que a gente vai orar, né? Então, Ismael, ore para nós. Sim. Ore conosco. Pai querido, Pai amado, o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um Pai muito generoso. E te agradecemos por, nesse momento, repetir as tuas palavras e deixar gravadas agora em vídeo para todos aqueles que estão vendo agora, ao vivo, aqueles que vão continuar assistindo, vão assistir em outros momentos, que eles se sintam privilegiados por ter um Pai tão bom e que aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que possam, através desse vídeo, te conhecer um pouco mais, conhecer um pedacinho muito pequenininho de quem o Senhor é tão grande e te agradecemos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o nosso pé, guardar o nosso coração, Amém, de fazer a nossa vontade, de acumular tesouros nessa terra, Senhor, onde tudo vai ser destruído. Nos ajuda, ó Deus, a fugir da idolatria, da hipocrisia, da rebelião, mas também, ó Deus, abre os nossos olhos para contemplar o tesouro que é estar a sós contigo. Amém. O tesouro que é estar diante da Tua palavra e sermos corrigidos, porque a Tua correção é uma correção de pai, sem correção somos bastardos, não somos filhos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado olhos espirituais. Eu te peço, ó Deus, para aqueles que estão assistindo, dá olhos e ouvidos espirituais para que eles possam te ver, para que eles possam te ouvir e para que seja retirada as escamas dos olhos, para que seja tirada, ó Deus, a soberba de entender que, eu já sei de tudo, e essa sensação de que não precisa ser curado de nada, de que está sempre de pé, Senhor, que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Amém. E é com temor que nós te pedimos também, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos. Esteja sempre conosco. Toma-nos, ó Deus, pela mão todos os dias, a cada manhã, a cada amanhecer, e que a nossa mente esteja voltada para glorificar e exaltar o Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome daquele que trouxe a Ti toda a honra e toda a glória, Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso maior tesouro. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, Deus te abençoe. Até a próxima Academia da Alma. Até a próxima. Obrigado.